Irmãos, sem perca de tempo, vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. A gente vamos ler do 1 até o 7. 2 Reis, capítulo 4. Vamos tirar algumas lições aqui, poderosa, desta viúva. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Eu vou ler na nova versão internacional, né, que nós chamamos de NVI. Eu gosto muito da versão Almeida, porque eu vejo assim que ela tem um português mais, como é que eu posso dizer? Um português mais original, né, mais da origem, e acaba que eu sinto mais a palavra assim bem. Eu gosto em casa, eu leio muito Almeida. Mas por que eu leio a NVI mais na igreja? Porque a NVI ela tem uma linguagem mais contemporânea, né? E acaba que, para a nossa geração hoje, alguns sentem mais facilidade de entender. Vamos no versículo 1 para entender essa história. Talvez você leu essa história, mas eu queria pegar essa história aqui e tirar algumas dicas para nós poder vencer, né? Alguns passos para nós poder vencer como ela conseguiu o milagre e venceu nós também. Certo dia, uma mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Disse assim, né? Teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele tinha o Senhor, que ele temia o Senhor. Mas agora veio o credor, que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Versículo 2. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: a tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá, pede vasilhas emprestadas de todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separar os que você for enchendo. E vai separando, né, o que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vai, venda o azeite, pague a sua dívida, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrou, ou do que sobrar. Eu queria tirar algumas lições daqui para nós aplicar na nossa vida, né? Na nossa vida pessoal, no momento que nós estamos passando por alguma dificuldade, seja lá qual for a dificuldade, mas especificamente quando for uma dificuldade financeira, que era o que essa mulher estava vivendo. Naquela época, a lei, a Constituição, vamos colocar assim, né? A carta magna do povo de Deus naquela época,
tinha uma seguinte lei: se caso o marido estiver devendo muito e não conseguir pagar e morrer, os seus filhos são levados como escravos. Se ele não conseguir pagar ainda em vida, ele era levado como escravo com toda a sua família para trabalhar para aquele senhor até pagar a sua dívida. E tinha, em 50 anos, tinha uma festa que nessa festa, ele chamava o ano de jubileu, que libertava esse tipo de escravo. Então, a única esperança para uma pessoa escravizada por um devedor era se chegasse o ano de jubileu e fosse liberto. Mas era só acontecia esse ano de 50 em 50 anos. Vamos dizer que eu tenho 30 anos e eu fosse levado como escravo, porque eu não tinha dívida para pagar, e aí, mais 50 anos depois, chegaria o ano de jubileu, eu já estaria com 80, e aí ele poderia querer me libertar. Talvez eu dissesse até para ele, eu digo, não, já estou com 80, agora continue aí. Continue aí. Né? Então, assim, era muito... Aquela mulher estava muito aflita em saber que os seus filhos iam passar por isso, se ela não conseguisse o dinheiro que devia para o seu credor. E ela foi desesperada, ela sabia também que o seu marido era um grande homem de Deus, até porque ele era um aluno, ele era um aluno da escola de profeta de Eliseu. Então, a única forma daquela mulher, ela correu até Eliseu e conta para Eliseu toda a situação. E quando ela conta essa situação, Eliseu, ele tem um pouco de desespero. Ele diz assim, mas o que é que tu quer que eu te faça? Em outras palavras, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? O que é que tu tem em casa, mulher? E ela diz um pouco de azeite numa botija, e aí ele, dirigido por Deus ali, ele dá uma palavra em cima daquilo, ela cumpre a palavra na risca, e o milagre acontece na vida dela. Muitas pessoas buscam em Deus a solução para os seus problemas, né? Mas eu queria falar algumas coisas aqui que a gente tem que levar muito por consideração. Né? Ouvimos até dizer, né, que nós temos que dizer para o problema o tamanho do nosso Deus, não dizer a Deus, não dizer a Deus o tamanho do nosso problema, mas dizer para o problema o tamanho do nosso Deus. A gente tem muito esse ditado, e é um ditado bem correto, né? Mas eu queria que nós tirássemos algumas lições, algumas dicas daqui. Eu não quero ministrar uma palavra para você, assim, que seja emocionalista, mas eu quero que você aprenda e tire algumas dicas para você aplicar na sua vida. Uma das primeiras coisas que nós devemos fazer quando nós estamos passando por uma situação difícil, eu faço muito isso. Eu acho que é uma das primeiras coisas que eu penso logo na minha cabeça, é isso. Eu procuro identificar o problema. Mas identificar o problema não é apenas você dizer assim, meu problema é financeiro, ou o meu problema é na minha saúde, ou o meu problema é na minha vida familiar, eu estou com um problema com meu relacionamento conjugal. Isso não é identificar o problema. Identificar o problema é muito mais profundo do que isso. É por isso que muitas pessoas não entendem, e muitas pessoas vivem caindo no mesmo erro e vivem revivendo a mesma situação e o mesmo erro, porque não identifica o problema. Pastor, mas o que é que o senhor quer dizer em identificar o problema? Identificar o problema, a primeira coisa que você deve fazer para identificar o problema, aonde você errou para estar vivenciando aquilo. Aonde você falhou, qual foi o erro, qual foi o passo errado que você deu para você estar vivendo aquilo que você está vivendo agora. Se você tem um problema de gastrite, você identificar o problema não é você dizer assim, Senhor, eu tenho um problema de gastrite. Isso não é identificar o problema. Talvez eu possa até dizer que você identificou o sintoma do problema. Mas identificar o problema é o que causou a gastrite, para que você não faça mais. Então, assim,
O que pode ter causado a gastrite? Comida fora de hora, comida fria, muita comida oleosa. Aí você está identificando aonde você errou. Aonde você errou? Você errou na sua alimentação. E é por isso que você está vivendo aquilo. Depois que você identifica o problema, que o problema muitas das vezes não é o problema é onde nós erramos, porque senão nós vamos errar de novo. Não é verdade? Se nós não podemos comer farofa à noite por causa da nossa gastrite, por que nós vamos teimar em comer de novo? É porque nós não identificamos o problema. Nós identificamos o sintoma do problema. Se nós estamos passando por uma situação financeira difícil na nossa vida, tem 3 coisas que pode fazer você vivenciar no seu futuro, ou talvez esteja vivenciando no seu presente, 3 coisas que pode ser a causa do seu problema. A primeira coisa, se você está vivendo uma vida financeira difícil, pode você não estar trabalhando. É a primeira coisa. Segunda coisa que você identifica, que você pode identificar na sua vida financeira, é se você não está sendo fiel. Se a sua prosperidade tem sido uma prosperidade egoísta, de pensar só em você mesmo. Se você não está sendo fiel a Deus, se você não ajuda pessoas que precisam de você, se você não está sendo um dizimista, um ofertante fiel para o crescimento do reino de Deus. Terceira coisa, não, pastor, eu trabalho. Não, pastor, eu sou fiel na igreja. Desde que eu aceitei Jesus, eu sou dizimista, ofertante fiel. Por que eu estou vivendo isso? Mas você pode não estar praticando a terceira coisa. Talvez você não tenha sido um bom administrador. Porque para você prosperar, primeiro você tem que trabalhar para ganhar o dinheiro. Segundo, ser fiel a Deus e ser um bom administrador. Porque se faltar uma dessas 3 coisas na sua vida, você não prospera. Eu estou falando a prosperidade de Deus, porque eu vejo muitas pessoas que são infiel, são bons administradores, trabalham dia e noite e eles prosperam, mas tem uma família desgraçada, em outros lados o diabo destrói a sua vida em outras áreas. Então isso não é uma prosperidade de Deus. Tem gente que se engana, diz, é nada, pastor, eu lá ajudo a obra de Deus, eu sou um cristão, mas eu lá cumpro isso, e as coisas acontecem na minha vida do mesmo jeito, ganho bastante dinheiro, sou cheio de dinheiro, mas aí você vai ver a vida do cara, a vida familiar do cara. O cara é infeliz com a mulher, às vezes o cara é infeliz com o marido, às vezes a pessoa tem um problema de saúde muito grave. Então não é uma prosperidade de Deus. A prosperidade de Deus, ela nunca vem para você esbanjar demais, mas ela te dá o suficiente para você ter o melhor dessa terra e você ainda sobrar para que você ajude outras pessoas. Então preste atenção. Quando eu toco nesse assunto sobre prosperidade de Deus, às vezes a gente se engana, diz, pastor, hoje eu estou num carro popular, estou num golzinho, estou num Fiesta, enquanto as pessoas que não são fiel estão andando de BMW. Mas vai haver a vida do cara. Isso não é prosperidade, isso é prosperidade financeira, mas não é a prosperidade de Deus, a prosperidade divina. E tem muita gente que se engana com isso, se engana demais. E aí o que acontece? Teve um camarada aí que ele fala que eu estou abrindo só um parênteses aqui, tá? Que não é bem essa mensagem, estou abrindo um parênteses aqui. Teve um camarada aí que ele é dono, aqui no Acre, ele é dono de uma revendedora de carro. O cara tem muito dinheiro, velho. Tem bem umas 3 fazendas aí. Só que eu não conheço esse cara, mas uma das pessoas que conhece esse camarada, que é discípulo de um pastor amigo meu, que conversou com esse camarada, e esse camarada disse que ele sai para um canto, era naquela época que tinha o 14 bis aqui, ele saía para o 14 bis e a mulher dele saía para outro canto. E eles se encontravam só no outro dia. Cada um saía ele saía com uma mulher diferente, ela saía com um homem. O casamento deles era um casamento de fachada. E viviam uma vida desgraçada e infeliz.
Isso é prosperidade? Você quer essa prosperidade para a sua vida? Está repreendido, não é verdade? Porque essa é a prosperidade que o diabo dá. Ele te dá muito num canto e desgraça a tua vida no outro. A prosperidade de Deus, ela vem completa. Ela é de uma ordem crescente, você não prospera de uma hora para outra, porque Deus ele vai dando conforme o teu coração vai mudando, porque nunca Deus quer que você coloque o seu coração naquilo que Ele der e tirar o coração dele. Amar mais as coisas que Ele dá do que... E muitas das vezes as pessoas caem nesse erro. As pessoas, se você observar, as pessoas entram na igreja, muitas das vezes, não todos, né? Mas eu já vi pessoas entrar na igreja arrastando uma cachorrinha. E aí, quando chega no nível bom, que é fiel e tudo, mas quando chega no nível que está bem, aí esquece de tudo aquilo que Deus fez e parece que coloca no coração que aquilo dali foi porque ele trabalhou, foi porque ele ralou. Bota no coração que aquilo dali não foi uma ajuda de Deus na vida dele. Então, não é necessário mais ofertar, não é necessário mais dizimar, não é necessário mais ir todo culto para a igreja. Até porque eu tenho a minha chácara que Deus me deu para me cuidar e eu só tenho um dia de domingo para ir nessa chácara. Como é que eu vou participar do culto? Já trabalho a semana toda e começa a colocar o coração naquilo que Deus deu. E aí, no começo parece tudo bem. Passa 2, 3 anos, parece que nada acontece. Parece que Deus nem está vendo aquilo que ele estava certo. Só que com os anos se passam e lá na frente você vê a situação da pessoa. Acaba a proteção de Deus. Então, 3 coisas. Primeiro, trabalhar. Segundo, ser um fiel. Terceiro, você ser um bom administrador. Se você trabalhar e ser fiel a Deus e for um mau administrador, também você não consegue prosperar. Porque você gasta com o que não deve, gasta com coisa fútil, faz conta além do que pode pagar. Então, tudo isso, a gente tem que tomar muito cuidado, que eu já caí nesses erros, só que a gente tem que tomar cuidado e ser humilde, para reconhecer que o problema não era aquele momento que eu estou vivendo, o problema foi os passos errados que eu dei no meu passado. Vocês estão me compreendendo? E aí, como é que eu vou ser sábio nisso? Eu vou pedir a oração de Deus, vou pedir a ação de Deus na minha vida, para que Ele mude essa situação, só que agora, pedir perdão a Deus por eu não ter administrado bem aquilo que Ele tinha me dado. E aí, de agora para frente, eu me erguendo, eu não vou mais cometer o mesmo erro. Vocês estão me compreendendo? Então, agora você identificou o problema, você não apenas identificou a consequência do problema, você identificou o problema, aí você resolveu o problema. Agora, identifiquei o problema, não vou fazer mais isso, e eu te dou a certeza que você nunca mais vai passar por o que você está passando, porque você identificou o problema e você não vai cometer, você não vai errar mais onde você errou. Então, primeiro, identificar o problema. Qual foi o erro que você cometeu? Ou a situação que enfrentou para passar essa situação? Então, o que a Bíblia diz lá em Romanos 12, 2? Para nós renovar o quê? A nossa mente, o nosso entendimento. Tem que haver um renovo. Se antes eu errei nessa área financeira minha, agora, com muita humildade, eu vou reconhecer em Deus, vou dar a volta por cima, mas a minha mente agora vai estar renovada. Agora vai tudo para a ponta da caneta os meus gastos. Agora eu vou organizar os meus gastos. Porque agora eu identifiquei o problema e mudei a minha mentalidade. Porque uma coisa é você identificar o problema e dizer assim, nunca mais faço, pensar que não está fazendo tudo de novo, porque não houve uma mudança de mentalidade, não houve uma renovação na sua mente. É por isso que em Romanos 12, 2 diz que para nós renovar a nossa mente. Aí você renovando a sua mente, você não vai mais cometer aquele erro. Você não vai mais comer comida oleosa. Você não vai comer mais farofa fora de hora. Você não vai mais comer comida fria.
Você não vai comer mais fora de hora, porque você identificou o problema e renovou a sua mente, e agora você não vai fazer mais aquilo para que aquela gastrite piore. Pastor, é vergonhoso isso para a nossa vida? Não, isso é o curso natural da vida. Eu e você aprendemos assim. Eu também já passei por isso. Eu também já tive vezes, quando se trata de vida financeira, que me embananei todo. E não foi vergonhoso para mim, pelo contrário. Eu aprendi com aquilo para que eu não me embananasse de novo. Às vezes as pessoas dizem assim, pastor, mas tu vai voltar a pedalar quando? Eu digo, ainda falta comprar os meus acessórios. Aí o Celso disse, eu vendo a minha bolsinha de hidratação, né? Por 150. Mas um capacete de pedalar que dá na minha cabeção aqui, sabe? É 250, porque os outros normal compram até de R$80, mas quem manda nascer com cabeção, né? Vai fazer o quê? Não vou ficar correndo. Mas, pastor, vamos logo comprar isso. Eu digo, não. Eu sei até onde eu posso. Então, vou esperar primeiro pagar algumas coisas, desafogar em alguma área, que é para mim poder me meter ali. Porque, alguns anos atrás, eu quebrei a minha cara e me embananei todinho por causa disso. Aí o que é que eu fiz? Voltei atrás, pedi perdão a Deus, renovei a minha mente para nunca mais me embananar. Nunca mais eu caí naquele erro. Eu sofria de pressão alta, a Delci, a mãe da Marceli, muitas das vezes me socorreu, que às vezes não tinha nem remédio de pressão, e ela tomava o mesmo remédio que eu tomava. Eu estava mal, e a Delci, tu tem? Tenho, e nós se tacava, às vezes ela vinha deixar para mim remédio de pressão alta. E orava a Deus e pedia, Deus me livre disso, sara a minha vida disso. E quando eu comecei a entender que eu tinha que identificar o problema, identifiquei o problema, gordo demais. Identifiquei o problema, os cozidão que eu comia mais era de peito. Você já comeu cozidão de peito? Que horror gostosa, né? Oh, meu Deus, aquelas toronas de gordura que tem, que pelo menos no meu caso, a concha quer ir para a carne, a gente e volta para a gordura, só porque não pode. Eu tinha que parar de comer comida oleosa. Fui radical na minha vida. Passei 1 ano sem comer nenhum tipo de carne, eu e toda a minha família. Vocês sabem disso. Os irmãos diziam para mim, não sei nem convidar o pastor aqui para casa, porque sei lá o que esse homem come, não come óleo, não come açúcar. Porque identifiquei o problema, e agora eu tinha que trabalhar em cima do problema. Quando chegou a um certo ponto, não emagreci mais, então eu tinha que me identificar por que eu não estava ficando mais magro. Problema de pressão resolvido, mas eu tinha uma dor na nuca que descia assim, terrível. E aí eu identifiquei o problema, olhava alguns vídeos, tentava se desviar de alguns vídeos que falavam em exercício. O Gessé dizia desse jeito, vou mais tu, pastor, de madrugada. Eu digo, está repreendido, se acordar cedo demais é coisa do diabo. Eu ficava brincando. Se acordar 4 horas da manhã para correr, é coisa do diabo, rapaz. Presta atenção. Entendi que eu tinha que renovar a minha mente, que eu tinha que fazer exercício. Porque o problema era esse, o problema era que eu não estava fazendo exercício. Então comecei a correr à tarde, hoje em dia eu me acordo 4 horas da manhã para correr. E é tão gostoso, meu Deus, vocês nem imaginam. Eu passei 26 dias sem correr esses dias, porque eu estava meio baleado, estava mexendo com mudança, depois que eu fui assaltado, foi aquele problema. Eu voltei agora esses dias a correr de novo. Mas assim, vocês estão me compreendendo? Identificar o problema não é apenas dizer assim, eu estou com pressão alta. É você saber que você precisa ter uma mudança de mentalidade. Para que aquilo... Foi vergonhoso para mim eu ser parecido um sumô. Vocês conhecem aquele esporte sumô? Rapaz, eu fico olhando, é sério, bicho, eu fico olhando algumas fotos antigas que eu estava ministrando lá na igreja do pastor Tony. Quando eu olhei, eu digo, eu era assim, mesmo, a cara...
Digo, meu Deus, toda vez que eu começar a pensar em comer demais ou parar de correr, eu olho para essa foto. Então, vocês estão me entendendo, irmãos? Identificar o problema. Mas, pastor, aconteceu comigo. Que vergonha, pastor. Eu já tenho tantos anos, 40, 50 anos aconteceu comigo. Não, glorifica a Deus, porque agora você tem uma oportunidade de identificar o problema para que nunca mais aconteça isso na sua vida. Então, é muito importante na hora de dificuldade você identificar o problema. O problema da viúva era, apesar de crentes, ela tinha dívida e compromisso financeiro, mas com a morte do seu marido, a única forma de pagar a dívida era com seus filhos. Deus visita, a Bíblia diz, a iniquidade dos pais nos filhos, né? Então, as dívidas dos pais, né? Dentro desse tempo, a gente já vê isso acontecendo. Segundo ponto, seja sincero com Deus e consigo mesmo. Eliseu poderia dizer desse jeito assim, eu vou orar aqui, já vai acontecer. Eliseu, ele foi sincero. Ele olhou assim e disse assim, olha, o que tu quer que eu faça, mulher? Meu Deus. Em outras palavras, né, se fosse na linguagem acrianês, nós tínhamos olhado assim para a mulher e disse, meu Deus, e agora, Deus, o que eu faço contigo, mulher? Aí, em seguida, Eliseu pergunta para a mulher, o que tu tens em casa, mulher? Outra sinceridade daquela mulher. Aquela mulher podia olhar e dizer assim, aquele pouquinho de óleo que eu tenho lá na botija para me fazer os meus pães, é insignificante, eu nem vou dizer isso. Poderia, se fosse talvez um de nós, não ter sido sincero, não tenho é nada, pastor. Eu não tenho é nada. Mas aquela mulher, ela valorizou o pouquinho ainda que Deus tinha lhe dado. Então, um ponto muito, muito, muito bom. Valorize o pouquinho que Deus te deu. Valorize. Se tu tem pouquinho, dê valor a esse pouquinho. Que esse pouquinho aí, Deus vai usar. Se você for grato nesse pouquinho, Deus, Ele vai usar esse pouquinho para te colocar no muito. A gente viu ali com aquela viúva que acudiu Elias, né? Que o Elias, quando chega para a viúva disse, só tem um pouco de azeite e um pouco de trigo para fazer 2 pães, um para mim e para o meu filho, depois eu vou morrer. E aí o Elias dá um decreto, diz, nem faça e dá para mim comer. Se fosse nos dias de hoje, hein, que pastor sem vergonha, pastor vestido em pele de ovelha, lobo, já tirando o pouco que a mulher tem, em vez de dar, faz é tirar, né? Se fosse no dia de hoje, aquela mulher obedeceu. E a Bíblia fala que nunca mais faltou farinha e nem azeite na casa daquela mulher. O pouco que nós temos que valorizar esse pouquinho que Deus nos deu. Ser grato a Deus por esse pouco que Deus nos deu. Ele vai pegar esse pouquinho e vai te transformar no muito. Por isso que a Bíblia diz, aquele que não é fiel no pouco, jamais será fiel no muito. Seja fiel no pouco, seja grato a Deus. Se você tem uma milharina em casa, para você fazer um pão de milho ali, não tem mais nada, seja sincero, olha, eu preciso de ajuda, mas eu tenho uma milharina. Deus ainda me deu uma milharina. Valorize o pouco que Deus te deu. É com esse pouco que Deus vai fazer milagres poderosos. É com esse pouquinho que Deus te deu. E ofereça esse pouquinho para Deus. O que você tem em mão para Deus, ofereça e diga, Deus está aqui, eu só tenho esse pouquinho. O que é que o Senhor pode fazer por mim? Está aqui esse pouquinho aqui, ó. Opere um milagre nesse pouco, Pai, que o Senhor me deu. A Bíblia diz que diante de Golias, Davi, ele não tinha espada, armadura, nem lanças. O que Davi tinha era 5 pedras e uma funda. E a Bíblia fala que esse pouquinho que Davi tinha fez com que ele derrubasse o gigante da sua vida. O pouquinho que Deus tem te dado, nunca ninguém tem nada ao ponto de não ter um pouquinho. O pouquinho que Deus te deu, Deus vai pegar esse pouquinho e vai derrubar o gigante que tem se levantado na tua vida financeira, em nome de Jesus.
Amém? Só seja grato a Deus por esse pouquinho. Amém? A viúva não tinha muito nas mãos, apenas uma botija com azeite. Diante da pergunta do profeta, ela poderia responder: não tenho nada, né? Mas ela foi sincera, né? Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40, Davi, ao enfrentar Golias, ele tinha em mão só essas 5 pedrinhas. Em Juízes 7,16, Gideão tinha uma trombeta, e foi ela que Deus usou para derrotar os seus inimigos. O que você tem em mão? Valorize o que Deus te deu. Em Juízes 15:15 diz que Sansão, ele não tinha nada, ele correu para um lado, correu para o outro, ele encontrou uma queixada de um cavalo, parece, né? E aí com aquela queixada, com aquele osso, ele feriu mais de 1000 filisteus. Neemias não tinha nada para chegar até o rei e dizer: Senhor, deixa eu ir restaurar os muros de Jerusalém. Mas a única coisa que Neemias tinha era um copo para servir o rei. E ele usou aquele copo para chegar até o rei e interceder por Jerusalém. Então, o pouco que você tem, ofereça esse pouco para Deus. Diz: Senhor, o que é que tu quer que eu faça com esse pouco? Para que o Senhor faça um milagre na minha vida. Ofereça para Deus esse pouco. E Deus, ele vai pegar esse teu pouco. E vai fazer você um milagre na sua vida. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 8, diz que Elias tinha um manto, e com ele abriu o caminho no Rio Jordão. Ele só tinha um manto. Atos, capítulo 4, versículo 36, diz que Barnabé, ele só tinha um pedaço de terra, um terreno, se fosse nos dias de hoje. E ele vendeu para abençoar e edificar a igreja. Todo mundo ofertando para a igreja ser edificada, aí ele não tinha nada. Ele parecia que ele não tinha nada, mas ele tinha ainda um pedaço de terra, de terreno, que Deus usou. João, capítulo 6, versículo 9, diz que um rapaz tinha 5 pães e 2 peixinhos. E esse rapaz é muito, muito profético aí. Ele vem e apresenta para Jesus. E a Bíblia diz que eles alimentaram uma multidão. É com pouco que você tem que Deus vai fazer a multiplicação acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. E aí eu queria fazer essa pergunta para você. E você, querido, querida, o que que você tem? O que que você pode apresentar para Deus hoje? Dizer: Deus, pegue esse pouco que eu tenho e opere um milagre poderoso na minha vida. Quarto ponto, isso é muito importante, aprenda, escute, aprenda a receber ajuda dos outros. Eu conheço pessoas que passou anos na pindaíba porque Deus primeiro queria quebrar o seu orgulho. Anos, eu conheço pessoas, eu não vou falar nome por questão que eu não pedi permissão. Quando eu falo nomes de pessoas é porque as pessoas me permitem. Uns tempos atrás mesmo, a Yolanda mandou, lembra, Yolanda? Mandou um áudio para mim e disse: pastor, use a minha vida e o meu exemplo, para que ninguém caia no erro que um dia eu já caí. Então, assim, presta atenção. Então, essa pessoa, eles tinham orgulho de pedir sacolão para a igreja, eles tinham orgulho de pedir ajuda a alguma pessoa. Então, assim, o quarto ponto agora esteja pronto para receber a ajuda dos outros. Aprenda a receber a ajuda de outras pessoas. Devemos aprender os sinais de Deus para a nossa vida, onde Deus quer nos ensinar. Devemos aprender qual é mesmo a pedagogia de Deus para a nossa vida. É que nem eu já falei para vocês há um tempo atrás, nós temos que
aceitar a pedagogia de Deus. Às vezes Deus quer nos ensinar algo, às vezes Deus quer quebrar coisas na nossa vida que precisa ser quebrado. E às vezes não tem uma outra forma a não ser Ele nos colocar em situações que nós viemos ficar vulnerável para que aquilo seja quebrado, para que nós viemos se desarmar para que aquilo seja quebrado. Isso é muito, muito sério, muito sério. Quanto mais rápido nós aprendemos, mais rápido nós saímos do deserto. Outra coisa importante, não perca a sua intimidade. Eu não estou falando uma intimidade com Deus, não, eu estou falando a tua intimidade própria. A tendência, muitas das vezes, de algumas pessoas é se fechar. Não fala para ninguém, não pede ajuda para ninguém. É errado. Mas tem outras tendências de outras pessoas que perdem a intimidade, além de não se fecha, mas conta para Deus e o mundo. Conte para as pessoas que podem lhe ajudar no que você está passando. Conte para as pessoas que podem lhe ajudar. Não fique espalhando a sua intimidade para Deus e o mundo, mas conte para as pessoas que podem te ajudar. Outra coisa, esteja pronto. Isso é muito sério, isso é um segredo para a gente aplicar em todas as áreas, tá? É o 6º ponto e penúltimo. Esteja sempre, como é que é? Entenda, esteja pronto para receber mais de Deus. Tem gente que se conforma com qualquer coisinha pouca e já tá bom, papai. Parece humildade, né? Não parece? Não vem vestido de humildade? Tá bom, papai, é porque eu não tenho um olho grande. Irmãos, eu aprendi isso muito cedo, muito, muito cedo mesmo. Não se conforme, espere sempre mais de Deus para a sua vida. Deus, Ele quer sempre te abençoar mais. Nem a pastora no passado, Senhor, eu queria que o Senhor me desse só um fusquinha. Foi bom que nem fusquinha nem nada, né, pastor? Até enquanto não entendeu que realmente Deus tinha um melhor ainda para ela, que tem um melhor para nós, Deus sempre tem mais para nós. A gente vê que a viúva fala que o azeite só parou de jorrar quando não teve mais vaso para encher. Enquanto você tiver vaso para encher, vai jorrar na sua vida as bênçãos de Deus. E queira isso é presente dele para você. Imagina você comprar um presente para alguém que você ama e aquela pessoa não querer. Como se estivesse passando humildade, na realidade não é humildade, é um desprezo para aquilo que Deus tem para a sua vida. Vocês pensam que eu me conformo? Mesmo durante a pandemia, vocês pensam que eu me conformo com o nosso templo desse tamanho? Vocês pensam que eu vou me conformar e vou me sentar, tá bom? Não tá bom não, irmãos, eu sei que Deus tem mais para esse lugar. A promessa da grande catedral ao Vivar da Fé aqui, com 1000 cadeiras aqui para membros aqui, ainda está queimando no meu coração, e Deus vai fazer, porque eu não me conformo só com isso que Deus me deu, porque eu sei que Deus tem mais para me dar. Deus tem mais para dar para a sua vida. Tem que ver pessoas, às vezes eu conheço pastores, amigos, colegas, homens de Deus, tão santo, tão sincero, mas são pessoas sem visão. Tá bom, 40 membros na igreja, 30, tá bom, a igrejinha, né? O cultozinho, não sei o que, e tudo E a gente tem que ter, isso não é ambição não, irmãos, isso é ter um coração de querer mais de Deus. Deus tem muito para nos dar. E é engraçado, e Deus respeita você. Se você está conformado, Ele não vai te dar mais nada, não. As vasilhas acabou, o azeite parou de jorrar. Vocês estão me compreendendo? Último ponto. Entenda porque Deus te abençoou. Deus não cura uma doença por curar, irmãos. Ele quer que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Ele não te prospera só para te prosperar. Ele tem propósito na sua prosperidade. De você ajudar pessoas, de você ajudar o crescimento do reino, de você ajudar os necessitados, que eu sei que a gente que quando tem Jesus no coração, não sei se vocês já observaram,
a gente tem aquele desejo no coração, se eu tivesse para ajudar essa pessoa. Às vezes uma casa pega fogo, né? E aí a gente vem naquele coração, mas se eu tivesse, eu comprava uma casa zerada para essa mulher. Né? A gente não tem isso no coração? Mas uma coisa eu vou dizer que vai confrontar eu, vai confrontar você, vai confrontar nós tudo. Sabe, irmão? Vamos ser fiel no pouco que nós temos, vamos ajudar na medida que nós podemos, vamos ajudar também, porque se nós for fiel no pouco, Deus vai nos colocar no muito. Se Deus te prosperou, Ele tem um propósito para a tua vida. Entenda porque Deus te curou, entenda porque Deus te prosperou, entenda porque Deus operou um milagre na sua vida, entenda porque que Deus curou aquela enfermidade na sua vida, entenda, tem um propósito. Tem um propósito para ajudar alguém, Tem um propósito, irmãos. Então, entenda o propósito de Deus para o qual Deus operou o milagre na sua vida. Procure entender esse propósito. Entenda que não é um propósito egoísta, pensando só em você. Deus está pensando só em você. Ele está pensando em outras pessoas que você pode alcançar também, com o seu testemunho, com a sua vida, né? com as suas finanças, você poder ajudar alguém. Então, Deus ele tem um propósito em cima daquilo. Escute, Deus ele não te dá nada de uma forma egoísta, só para você. É tanto que quando Ele te escolhe, Ele não escolhe só você. Eu sou escolhido de Deus. Você é escolhido de Deus, mas quando Deus te escolheu, Ele já tinha escolhido a tua família todinha, irmãos. Ele tem um propósito na sua vida, não é só na sua vida, é na sua família. Deus é um Deus de geração, é um Deus geracional. Ele tem o propósito de abençoar você, a sua família e a sua descendência. Ele é um Deus geracional. Ele tem um propósito de mudar a história da tua geração. Então, assim, tudo que Deus faz na nossa vida, a gente tem que ter esse cuidado de entender por que Deus fez e qual é o propósito naquilo. O Deus me curou uma doença, Deus sabe que mais cedo ou mais tarde nós vamos morrer mesmo. Se Ele nos curou, Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Conclusão, certamente Deus tem uma vitória garantida para a sua vida. Para a vida de todo crente fiel que espera nele. Deus tem para você. Espero que essa palestra, não foi uma pregação, é uma palestra, possa ter te ajudado em alguma coisa na sua vida, de você rever algumas coisas na sua vida. Deus ele quer te curar dessa enfermidade que você tem, mas Ele quer também que você, a partir de agora, se previna para que você não fique doente de novo. Vocês estão me compreendendo? Ele quer te tirar de alguma crise financeira, mas Ele quer também que você aprenda essa lição, de que quando Ele te entregar muito agora, nessa próxima fase da sua vida, você saber administrar bem, porque agora a sua mente está renovada, porque você aprendeu algo. Você identificou o problema, e o problema era que você não estava administrando bem, o problema ou que você não estava sendo fiel, ou o problema era que você não estava trabalhando. Né? Um desses três problemas. Identificou o problema, sarou o problema, vou fazer diferente, e aí você vai ver que você pode até passar por outras situações difíceis em outras áreas da sua vida. Em outras áreas da sua vida você pode passar por situações difíceis. Mas naquela área ali você não passa nada. Por quê? Porque você um dia identificou o problema e mudou, e teve uma mudança de mentalidade. Pastor, eu consegui controlar minha gastrite. Por que você conseguiu controlar a sua gastrite? Porque você teve uma mudança de mentalidade, de entender que nunca mais você pode comer comida oleosa, que nunca mais você pode comer comida fora de hora, que nunca mais você pode comer comida fria. Você mudou a sua alimentação, então a sua gastrite foi controlada. Pastor, já caiu, está repreendido, mas já caiu até o dedo mindinho do meu pé. O que foi, minha filha? Rapaz, é diabetes, pastor. Aí, a diabetes, pastor, aí com um copozão de coca na mão. Diabetes. Quer um pouquinho, pastor? Tu tem diabetes, mulher. Está tomando refrigerante, mulher. Quer dizer, identificou o problema, não. O problema era ela, não era nem a diabetes, era ela que não ligava para a sua própria saúde. E quando a gente tem esse entendimento na nossa vida, e aí que a gente é uma pessoa que lê Bíblia, a gente vê que tudo está na Bíblia. Tudo está na Bíblia, Deus ensinando tudo.
Paulo, ele disse assim, como o teu corpo, como a tua vida espiritual está indo bem, Timóteo, que a tua saúde também esteja bem, assim como vai bem o teu espírito. Naquele tempo, Paulo já se preocupava, na palavra de Deus a gente já vê a preocupação de Deus com a nossa saúde. Hoje eu fiquei tão feliz, eu acho que ela está assistindo, ela vai dizer, meu Deus, o pastor já vai falar de mim. Mas hoje eu estava correndo na arena, e quem estava lá? A Isabel. Eu digo, Isabel. Eu disse, pastor, agora eu estou. Fala para a pastora que agora eu estou, porque eu acho que a pastora pega no pé dela, né? Fala para a pastora que agora eu estou aqui caminhando aqui, ó. Emagrecer. Eu digo, tá, eu vou falar para ela. Amém? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Eu já passei por problema de saúde, não foi vergonhoso para mim. Mas aí depois eu aprendi que eu tinha que fazer diferente para aquilo não acontecer mais na minha vida. Eu já passei por situações difíceis financeiramente. Depois eu entendi que eu tinha que ter uma boa administração na minha vida. Isso é bom, irmãos. Eu tive um pastor que me ensinou muito sobre isso. É por isso que eu quero passar isso para vocês. Daqui um dia você está ensinando muitas pessoas acerca disso e se colocando como exemplo. O problema às vezes não é a diabetes, viu? É o açúcar que você está comendo demais. O problema, em vez de você, não é tanto a situação financeira que você está vivendo, é a sua administração. O problema, às vezes, não é a sua gastrite. O problema é o óleo que tu está comendo demais, homem. Mulher, sei lá. Identifica o problema e mude a sua mente. Feche seus olhos agora. Diga, Pai, Senhor, nesse momento eu apresento a Ti a minha vida e já peço perdão para Ti, Pai. Por eu não estar cuidando bem de tudo que o Senhor tem colocado na minha mão, por eu não estar cuidando bem da minha saúde, por eu não estar cuidando bem de tantas áreas da minha vida, Pai. Às vezes nós temos um problema no nosso relacionamento conjugal e nós dizemos assim, o problema é ele, pastor. O problema é ele que é incompreensível, o problema é ela, pastor, que não deixa a gente falar. Será? Se o problema não está sendo uma falta de comunicação, uma vida mais espiritual dentro do seu lar, dentro da sua casa, identifica o problema. Identifica o problema e não cometa mais aquilo. Ah, pastor, o problema é porque eu saio de casa, pastor, não dou nem bom dia para minha mulher. Aí ela fica chateada o dia todinho. Então, esse é o problema? A partir de hoje, dê bom dia. Mude a mentalidade. Diga, Senhor, me perdoa, Senhor, porque às vezes eu fui muito irresponsável com a minha saúde, eu fui muitas das vezes irresponsável com a minha vida familiar, com as minhas finanças. Mas agora eu sei, Senhor, agora o Senhor abriu meus olhos, através da Tua palavra, através da mensagem do pastor que o Senhor colocou sobre a minha vida. Mas agora eu quero fazer diferente, Senhor. Me dê direção, me ajude, Senhor, que agora eu quero fazer diferente, Pai. Eu não quero nunca mais cair nesse mesmo erro, Senhor. Eu nunca mais quero comer açúcar, eu nunca mais quero comer óleo, porque eu sei que o problema não é a minha gastrite, o problema é que eu não cuido bem daquilo que eu como. Eu decido ser curado e ser livre. O problema não é a minha pressão alta, é porque eu como exageradamente e não faço exercício. Decido ser santo. Então o problema é isso, eu preciso mudar. E eu reconheço isso, Pai. Eu reconheço, Senhor. Só quero te pedir perdão por eu não estar cuidando bem do corpo que o Senhor me deu. Me perdoa. Me dê força de agora para frente para fazer da maneira correta, da maneira que o Senhor aprova. Me ajuda, Senhor. Derrama cura. Cura minha vida, cura minha mente, Senhor. Renova ela, Pai, como diz a Tua palavra. Renova minha mente, me dê uma mente renovada. Para me fazer diferente agora.
posso até cair em outros erros, Senhor, mas nesses daqui eu não caio mais, porque agora eu entendi que eu tenho que renovar a minha mente, que eu tenho que mudar a minha mentalidade nessas áreas da minha vida. Renova minha mente. Pai, eu apresento a Ti a Tua igreja, Senhor, que o Senhor abra o coração da Tua igreja, que a Tua igreja possa ter entendimento acerca dessa palavra, acerca dessa palestra, Pai, que a Tua igreja possa, Senhor Deus, entender e prosperar na sua saúde, prosperar na sua vida financeira, e prosperar na sua vida sentimental, e prosperar na sua saúde, e prosperar na sua vida familiar, Senhor. Que a Tua mão poderosa, Senhor Deus, paire sobre os Teus filhos, Senhor, abrindo o entendimento de cada um deles, Senhor.